Outro dia um senhor chegou no meu consultório e disse: Fernanda, eu vim aqui porque eu ouvi dizer que você tem um termo que você diz muito que se chama inteireza. E minha filha, não tá conseguindo isso, não tá conseguindo ser inteira. E eu achei graça porque eu não tinha reparado o quanto eu falo desse termo e não só falo, priorizo isso. Inteireza é a nossa capacidade de ser inteiro. O que é isso? Existe um mito de que o surgimento do homem e da mulher se deu porque tinha um ser que era muito potente. Ele era muito rápido, muito inteligente, ele conseguia muitas coisas e tentou subir no lugar dos deuses. E como punição, ele foi recortado ao meio. E aí surgiu Andrios, homem, e Genos, mulher. E a gente ficou achando que a gente precisa então se completar e buscar ser completo. Ser inteiro não é ser completo, mas é assumir a falta. Ser inteiro é a gente poder ser tudo aquilo que a gente é e a gente possui. E não é estar pronto, e não é ser perfeito. A gente tem vivido um mundo da perfeição, então você não pode ter dor. E aí a nossa maior dor não é só a dor que a gente sente, mas é de tem algo errado comigo, porque eu tô sentindo dor. Então a gente não pode ter dor, a gente não pode errar, a gente não pode. E a gente tenta fazer um recorte pra gente ser perfeito e a gente vira seres pela metade. Seres pela metade não são seres imperfeitos. Seres pela metade são seres que não podem ser eles. Como a gente pode ser a gente com tudo que a gente tem? Não porque a gente está pronto, mas inclusive porque o que o Sócrates diz, o trabalho de si sobre si, só pode ser feito quando a gente pode assumir quem a gente é. Então, para a gente obedecer o trabalho de si sobre si, eu preciso ter o si, eu preciso assumir aquilo que precisa ser trabalhado, que ainda não está pronto, que está em mim. A gente está num lugar querendo estar em outro, a gente é uma pessoa achando que a gente tem que ser outra e a gente fica fingindo a vida sem poder estar presente inteiro ali. Por que a gente não consegue viver o momento presente? Porque a gente não consegue estar na nossa presença. Como eu posso ser inteiro assumindo a minha falta, a minha imperfeição e inclusive o limite de eu só poder estar aqui agora? Uma senhora, ela estava separando feijão com a neta dela e a netinha falou: vovó, se você morresse agora, o que você queria estar fazendo? Ela disse: separando feijão com a minha neta. Será que a gente consegue assumir o inteiro que a gente está vivendo hoje? Não porque estamos prontos, não porque somos completos, mas porque a gente está costurando tudo aquilo que a gente é com as nossas dores, com os nossos erros, com as nossas imperfeições. Eu gosto do conceito de cura de queijo curado, não uma cura recorte, cura que arranca o ruim. Não, queijo curado é um queijo que fica ali. E porque ele fica curtindo aquilo, ele vai se transformando e vai tendo outra consistência e outro sabor. Então, quando a gente assume aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, a gente vai se transformando em outro, com outra consistência, com outro sabor. A nossa natureza se transforma no momento em que a gente pode assumi-la e não rejeitá-la ou fingir que ela não existe. Toda vez que a gente finge que uma dor ou um erro, uma dificuldade não existe, ele volta 5 vezes maior em forma de fantasma, porque ele não pode ser trabalhado, ele não pode ser cuidado. Eu não posso cuidar de uma coisa que eu não tenho, que eu não assumo. Eu só vou poder curar aquilo que eu assumi em mim e puder trabalhar isso. Outro dia uma menina chegou e me disse: eu tô muito nervosa que eu vou para uma entrevista e como eu faço para me livrar desse nervosismo? Eu disse para ela: mas por que você tem que se livrar? Essa é um comichão de vida dentro de você. Por que você não pode assumir isso? E ajudar, isso vai te tocar pra frente. E depois ela me escreveu: obrigada por ser a única pessoa que me ensinou que nervosismo pode ser força de vida e dar certo. Porque a gente tem que sempre se livrar do que a gente está vivendo. Ela ia estar nervosa de qualquer jeito. Se ela precisasse se livrar do nervosismo, ela teria 2 problemas: estar nervosa e se livrar disso. A gente às vezes tem uma dor e a gente tem o problema de ter a dor e não poder sentir a dor. Então a gente precisa eliminar, a gente fica com um problema, aumentando o nosso problema, porque a gente não pode viver o que a gente está vivendo. E se a gente não pode viver o que a gente está vivendo, a gente nunca vai poder transformar isso em outra coisa. A gente vai ficar fazendo recorte e sendo cada vez mais seres pela metade.